Voltando com as últimas notícias do mercado aqui no canal do Lessa, com as últimas informações, e temos uma boa notícia sobre Nino. Não necessariamente é em função do Fluminense ou de um avanço da negociação entre Fluminense e Zenit, que até o momento a gente não tem informação se já começou de fato, mas porque o Palmeiras, que é um dos interessados no jogador e é um clube que tem grana para chegar e pagar, parece que não vai conseguir negociar. Vou explicar isso aqui para vocês. E também já tem um atacante na mira do Fluminense, ou pelo menos foi feita uma sondagem em relação a um jogador do Atlético Paranaense. Vem comigo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa, sempre contando com a audiência de vocês. E agora a gente vai ter um mês muito movimentado e bastante tempo para a gente falar sobre possíveis contratações, planejamento e tudo mais que vem aí em 2026. Vamos lá, vou começar já colocando na tela essa matéria aqui dos amigos lá do Nosso Palestra, um site sério que faz a cobertura do Palmeiras, cobertura diária, e eles cravam aqui que o Palmeiras deseja a contratação de um zagueiro, precisa contratar um zagueiro, porque vai liberar um dos defensores que tem lá. Eles apuraram que o Vitão, formado nas categorias de base do Palmeiras e atualmente no Internacional, era um nome que agradava a diretoria de futebol do Palmeiras, mas que não avançará nas tratativas. Outro nome da lista é o Nino, atualmente no Zenit, e sobre isso eles apuraram que houve uma conversa entre pessoas ligadas ao atleta e ao Palmeiras, e naquele momento eles sinalizaram que uma negociação não seria aberta. Essa, em relação ao Nino, é a melhor notícia que a gente poderia ter, porque é um clube, e recentemente, essa semana ainda, né, nos últimos dias, surgiu a informação aí de que o Abel Ferreira tinha pedido a contratação do Nino, que era um dos alvos. Se realmente isso aconteceu, é a melhor notícia que a gente poderia ter, porque o Palmeiras é um dos clubes que financeiramente teria condições de chegar lá e pagar ao Zenit que eles vão pedir e pronto. E o Nino é um jogador que não precisa ser testado. É claro que o Palmeiras, procurando o zagueiro, iria em cima do Nino, sabendo que ele quer voltar aqui ao futebol brasileiro. E daí, para mim, né, pelo menos, isso reforça que o Nino está priorizando totalmente o Fluminense. E talvez também explique o fato da gente não ver nenhum desespero do Fluminense em correr com a situação, em chegar, em fazer a proposta. Como eu disse aqui recentemente, acho que já houve reunião do Nino com Mário Bittencourt e a diretoria, porque ele está aqui no Rio de Janeiro. Acho muito improvável que não tenha acontecido. Certamente já aconteceu. Então, os valores também provavelmente estão definidos. O Fluminense sabe quanto que tem que oferecer ao Zenit para contratá-lo, e esse vai ser o próximo passo. A qualquer momento, a gente vai ter a notícia, ou aqui no canal do Lessa, ou em outro lugar, dizendo que o Fluminense fez a primeira proposta ao Zenit para essa negociação evoluir. O Nino vai ser, pelo menos inicialmente, o principal alvo do Fluminense nesta janela de transferências e provavelmente, o principal investimento também. Mais cedo já falamos sobre isso. Gabriel Amaral trouxe a informação de que o Fluminense não deve fazer grandes investimentos para equilibrar as contas, porque já gastou antes. Eu vou entrar mais nesse mérito aqui em relação a isso, de fazer um balanço dos jogadores que saíram, contratações que foram feitas, que estão sendo pagas, o quanto isso pesa para que o Fluminense possa ser mais ousado nesta atual janela. Enfim, tem uma série de coisas aí para a gente debater e colocar aí na perspectiva correta e colocar cada coisa no seu lugar, mas é fato que o Nino, se não for... Eu gostaria que, além do Nino, o Fluminense investisse num centroavante de muita qualidade. E aí tem que botar grana. Agora, se vai fazer isso, aí a gente vai ter que ver o desenrolar das coisas, esperar as primeiras sondagens, especulações, para a gente ter uma noção de onde o Fluminense está mirando. Se é mais alto, se está ali numa condição mais mediana ou mais para baixo, e já temos uma primeira sondagem saindo aí no mercado, não necessariamente a primeira, mas enfim, um dos primeiros jogadores especulados é o Kevin Viveiros, jogador do Atlético Paranaense, um atacante colombiano de 25 anos. A Colômbia é um mercado que o Fluminense monitora bastante. Era o canal 3 Pontos lá de Curitiba que informou que o Fluminense fez uma sondagem pelo jogador e aí já foi replicado por diversos perfis. Ele é um atacante muito forte, um cara jovem, alto, forte e de arraste. É um jogador que eu não conheço muito bem, vi alguns lances dele,
É um cara que tem uma capacidade de arrancada muito grande e justamente por ter esse porte físico é difícil tirar a bola dele. E foi um dos jogadores que dá, desse Atlético que voltou aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, que dá pra gente destacar, sob o comando do Odair Hellmann. Foram 52 jogos com a camisa do Atlético, 20 gols marcados. Isso aqui na temporada, perdão. Porque ele chega do Atlético Nacional ali no mês de julho. 12 de julho é a estreia dele pelo Atlético Paranaense. De lá pra cá, ele fez 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 gols. 10 gols, também deu 3 assistências desde que chegou ao Atlético. Na temporada toda, ele soma 52 jogos e 20 gols. Bom, são números que para um centroavante não são espetaculares, né, mas são razoáveis. Agora, a gente tem um grave problema nessa posição e tem que chegar jogador para resolver. Tem que ter convicção e é jogador que, não, tempo de adaptação. Ele tem um lado bom que já está aqui no futebol brasileiro, mas tem que esperar, adaptar. O Fluminense não tem esse tempo. É jogador para chegar e dar resultado. Se for para trazer ele, depois vai buscar outro nome, não sei. Porque para mim, além de 2 zagueiros, o Fluminense tinha que contratar 2 centroavantes. E negociar os 2 que são 3. E negociar 2, para mim, Everaldo e John Kennedy tinham que ser negociados. Isso eu já falei aqui. Mas a gente sabe que, aparentemente, a situação de mercado não vai ser tão favorável assim. Então, eu não sei internamente como que vai ser tratada essa posição em relação aos jogadores que já estão lá. Mas o fato é, o Fluminense precisa de jogador para chegar e dar a resposta imediata e resolver. Eu vi coisas boas desse jogador, mas enfim, como eu disse, não assistia muitos jogos. A gente tem que buscar mais informação. Olhando pelas características, pela idade, pelos números, me parece interessante. Vamos ver se realmente o Fluminense tem interesse. Ainda não consegui apurar, já perguntei a algumas pessoas aqui, mas ninguém confirmou e por enquanto também ninguém negou o interesse nesse jogador. Qualquer novidade a gente evidentemente vai informar por aqui. Outro cara que está no mercado, e aí não tem nada, mas que vale a gente ficar de olho, porque o Fluminense já se interessou por ele em outras janelas e é um jogador que a gente conhece bem por aqui, que é o Brenner, que quando esteve aqui no Fluminense não foi bem, mas que teve uma fase muito boa com o Diniz lá no São Paulo. Foi o melhor momento da carreira dele. Ele foi para os Estados Unidos e se destacou lá no Cincinnati. E aí alguns setoristas do São Paulo, como o Alexandre Vieira, apurou aqui que o São Paulo não procurou informações sobre o Brenner, estão negando lá que tem algum interesse, porque surgiu essa especulação lá, mas ele diz que outros clubes demonstraram interesse no jogador. Santos e Cruzeiro foram os únicos times do Brasil a procurar informações nos últimos dias. E o Clube Mineiro está na frente. Provavelmente o Gabriel Barbosa deve sair do Cruzeiro e ir para o Santos, e aí vai abrir uma brecha por lá. E aí qual o histórico aqui de vendas, né, de negociações do Brenner? Ele sai do São Paulo para o Cincinnati em 2021. Na época eles pagaram 13 milhões de euros, dólares por ele, na verdade. Um valor bem considerável. E depois ele vai para a Udinese, da Itália, por 10 milhões. Isso em 2023. 10 milhões de dólares. Na época, pouco mais aí de 50 milhões de reais. E aí ele volta emprestado para o Cincinnati, olhando aqui o histórico. A gente pega ele, o São Paulo, foi a grande temporada. O Fluminense, ele passou, literalmente passou por aqui, né? No São Paulo, 44 jogos, 22 gols, 4 assistências. Ele vai para o Cincinnati. Os números já não são tão bons, né? Melhora um pouquinho em 2022, 18 gols, 6 assistências. Aí depois ele é vendido para a Udinese, não consegue se firmar lá, faz poucos jogos, 11 jogos, 2 gols, 2 assistências, volta para o Cincinnati e aí começa bem de novo, começa a fazer gol novamente lá nos Estados Unidos, 10 jogos, 6 gols e 1 assistência. E por que eu estou falando isso aqui? O Fluminense está monitorando muito o mercado da MLS. Inclusive, iria contratar, não sei se isso chegou a acontecer, um olheiro só para mapear jogadores na MLS. Exclusivo para isso. E o clube também recentemente, na última janela, tentou a contratação do Rafael Navarro, que para muita gente, acho que é quase um consenso, não resolveria os problemas do time. Rafael Navarro também está indo bem por lá, acho que no Colorado Rapids, se eu não me engano. Então é um mercado que também a gente deve ficar atento aí, porque o Fluminense provavelmente vai buscar mais jogadores lá. Já trouxe o Lúcio Acosta, já trouxe o Santi Moreno. O Lúcio
vai dando certo. Santi Moreno até agora absolutamente nada, mas com essa intenção que é recente, né? Isso foi falado recentemente, que o Fluminense deseja ter um olheiro para mapear a MLS. Acho muito interessante a gente ficar de olho, porque pode vir alguma coisa de lá. Claro, vai depender dos valores também envolvidos nessas negociações. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente volta assim que possível com mais notícias nesse plantão de mercado. Valeu!